Olá, jovens, tudo bem? Nós estamos retomando a nossa unidade curricular. Não sei se vocês se lembram, nós tivemos apenas uma aula em fevereiro ou no comecinho de março, não me lembro muito bem também. Mas vamos retomar aqui a nossa aula de Fundamentos da Eletricidade Industrial. Para que a gente possa continuar, vamos fazer uma revisão do que nós vimos na nossa aula presencial. Então, na nossa primeira aula, nós falamos como que surgiu a eletricidade no mundo, né? Os primeiros estudos com a eletricidade surgiu no século VI antes de Cristo ainda, com o Tales de Mileto, quando ele atritou um pedaço de resina, uma resina fóssil, com a pele de um animal, com uma lã, e após ele realizar esse atrito desse objeto, dessa resina, essa resina atraiu algumas partículas, um pouco de palha, e esse material grudou na resina. Mas hoje nós sabemos que isso é estática, carga elétrica é estática, mas no século VI antes de Cristo isso era considerado como uma magia negra e Tales de Mileto teve muitas pessoas que repudiaram essa ciência que ele estudava e pediram para que ele parasse com esse estudo. Então, esse estudo, o estudo da eletricidade, ele ficou oculto aí desde o século VI até o século XVI depois de Cristo. Então, a resina que Tales de Mileto utilizou era parecida com esta, não tão bem lapidada como essa que nós temos aqui, né? E esta resina, esse atrito que ele fez, o fenômeno que ocorreu foi esse. A resina atritada atraiu alguns materiais, esse material acabou grudando na resina. Essa resina, em grego, essa resina em grego, ela se chama âmbar. Âmbar, aliás, em grego, significa elétron. Então, essa resina que Tales de Mileto utilizou chamava-se âmbar, e âmbar em grego significa elétron, e aí surgiu esse nome da eletricidade que nós temos até hoje. Bom, isso foi um breve resumo, porque nós já vimos esse contexto, né, na aula anterior, na primeira aula que nós tivemos. Passando disso, vou apresentar para vocês, para a gente relembrar também o conteúdo, quatro principais fundamentais grandezas elétricas: a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Cada uma dessas grandezas possui um símbolo. A tensão elétrica, ela possui um símbolo E ou U, corrente elétrica, a letra I, resistência elétrica, a letra R, potência elétrica, a letra P. Cada grandeza elétrica também possui uma unidade de medida para a gente poder quantificar a quantidade de tensão. Por exemplo, a tensão elétrica ela é quantificada em volts. Em volts por quê? Porque o senhor que estudou a tensão elétrica chamava-se Alessandro Volta. Então atribuíram a Alessandro Volta a unidade de medida de tensão elétrica, que é volt. A corrente elétrica ela é medida em ampere, se quantifica a corrente elétrica em ampere. Essas duas grandezas elétricas elas são bem conhecidas. Quando você vai comprar um equipamento eletroeletrônico ou um eletrodoméstico, uma das primeiras perguntas que é feita para você pelo vendedor é: qual é a voltagem, popularmente dito, né, da sua casa? Na verdade, o que o vendedor está te perguntando é qual é a tensão elétrica. Esse seria o termo técnico, mas popularmente ele fala voltagem. E aí você responde 220, 127. Então, tensão elétrica é isso. Corrente elétrica é a quantidade de elétrons circulando em um condutor. Por que corrente elétrica se mede em ampere? O pai desse estudo da corrente elétrica chamava-se André Marie Ampère. Então atribuiu-se a unidade de medida de corrente elétrica para ampere.
Resistência elétrica atribuiu-se à unidade de medida como ohm. Por que ohm? Porque o senhor que estudou resistência elétrica chamava-se George Simon Ohm. E a quarta grandeza elétrica, unidade de medida, potência elétrica em watts, porque o senhor que estudou potência elétrica chamava-se James Watt. E cada unidade de medida também possui o seu símbolo. Volt, a letra V, volt, a letra V, ampere, a letra A, ohm, o símbolo grego ômega, e watts, a letra W. O que significa? O que nós podemos entender basicamente disso? Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons em um condutor. Os elétrons é a carga que executa o trabalho. Resistência elétrica é o que opõe a passagem da corrente elétrica, dos elétrons. É uma barreira, é um caminho difícil por onde os elétrons precisam circular. E potência elétrica é a união da tensão elétrica com a corrente elétrica, sendo uma resistência. Isso se chama potência elétrica. Basicamente, nós temos isso. A eletricidade, ela vem do movimento ordenado dos elétrons livres. Os elétrons são as cargas negativas que giram em torno de um átomo. Quando nós conseguimos desprender um elétron de um átomo e fazer ele circular ordenadamente em um condutor, nós temos a corrente elétrica. No Brasil, as duas tensões elétricas mais comuns que nós temos é o 127 volts e o 220 volts, e a corrente elétrica é a quantidade de elétrons circulando entre os átomos de forma ordenadamente em um condutor. Então, imaginem que cada elétronzinho desse daqui é um elétron que saiu de um átomo e ele está circulando ordenadamente. Observem bem que o elétron se move todos para o mesmo sentido e para a mesma direção, movimento ordenado. 1 ampere de corrente elétrica é 6,2 10 elevado a 18 elétrons. Então, observem que em um único ampere nós temos muita corrente elétrica. Para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, a corrente elétrica de um chuveiro elétrico é em torno de 20 amperes. Então, imagine só quantos elétrons circulam em um chuveiro. 20 vezes 6,2, 10 elevado a 18. É muito elétron circulando em um condutor. Lembrando, eu estou passando rapidamente porque nós estamos fazendo uma breve revisão. Vamos dar uma olhada aqui em um vídeo da internet que nos mostra um pouco sobre Viagem na eletricidade. As fontes da corrente. A eletricidade? A eletricidade sempre existiu. Mas no início, nem sempre era divertido. As pessoas acreditavam que lá em cima, no céu, havia minas de eletricidade, com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles. Então, 20 e 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina. É o milagre da energia elétrica. Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos. É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios. Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem. Nem minas de eletricidade. Nem milagres. A energia elétrica é fabricada. É fabricada dentro das usinas de eletricidade, as centrais elétricas. Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro, já que produz luz, calor e faz funcionar os motores. Por outro lado, não realmente, já que para fabricá-la é preciso consumir outras energias. A eletricidade não é o que chamamos de uma energia primária.
Então, falemos um pouco do consumo de energia. Economistas, senhores bem conceituados, calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano. Não sei o resultado de cabeça, aliás, todo ano aumenta. Mas o que se deve saber é que 3/4 dessa energia primária são consumidas diretamente pelos automóveis, pelos caminhões, pelos fogões, as fábricas que constroem caminhões e fogões e por aí afora. O quarto restante serve para fazer funcionar as centrais e chega em sua casa sob forma de eletricidade. Quando a senhora dona de casa liga durante 1 hora seu ferro de passar, que tem uma potência de 1 kW, ela sabe que consumiu 1 kWh de energia elétrica. Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica, esse quilowatt-hora consome 250 gramas de petróleo. Ou 350 gramas de carvão. Com efeito, as centrais elétricas utilizam de preferência energias mais baratas, como o urânio ou, é claro, energia hidráulica. E como todas as centrais são interconectadas, os quilowatts-hora da senhora dona de casa se compõem de todas essas energias ao mesmo tempo. O urânio, o carvão, um pouco de petróleo e um bom terço de água. Mas não é motivo para deixar o ferro ligado. Acender a luz, ligar o ferro ou a TV são gestos tão naturais que nem mais pensamos neles. Claro, não existem milagres, mas no fundo, será que sabemos realmente o que é eletricidade? Entre o carvão que queima na central e o aparelho de TV, o que acontece na verdade? E ainda, por que é preciso 2 fios e por que algumas vezes há mesmo 3? E a corrente alternada trifásica, o que é? E os amperes, os ohms, os watts, o que são? Estão vendo? Não se sabe direito. Então, jovens, essa foi uma pequena apresentação do que é a eletricidade. É um vídeo da internet, vocês encontram aí também na internet, digitando Viagem na Eletricidade, é uma série de 26 vídeos, e é bem bacana, é bem antigo, mas é muito bom para a gente entender um pouco da eletricidade. E agora nós vamos ver um outro vídeo que fala sobre os elétrons. Viagem na eletricidade. Entre menos e mais. Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram, a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos. Mas tudo isso ao acaso. Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais.
Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres. É o lado menos. Do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso. Nessa primeira fase dos nossos estudos, nós vamos falar sobre a corrente contínua. Nós vimos ali no vídeo que a corrente alternada ela troca de polo positivo e negativo numa velocidade bem alta. Inclusive no Brasil, na nossa primeira aula, eu comentei com vocês, ela muda de polo em 8,3 milissegundos, que dá metade de um ciclo, e um ciclo inteiro dá 16,6 milissegundos, de acordo com a frequência que nós temos aqui no Brasil, que é de 60 Hz. Mas o nosso objetivo agora é estudar um pouco dos circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é uma união de uma fonte de energia. Nós temos aqui uma fonte de energia, que é um gerador, pode ser a tomada da sua residência. Nós precisamos de um meio condutor da eletricidade, que seria um fio, popularmente dito, e carga. E dependendo da ocasião, nós precisamos de um dispositivo de manobra, que seria um interruptor. Para um circuito de lâmpada, é um interruptor. Ao acionar um interruptor, nós provocamos a passagem da corrente elétrica pelo circuito. E a nossa carga, ela funciona. Vejam bem que nesse passo, com o circuito aberto, a lâmpada está apagada e quando a gente fecha o circuito,
a lâmpada ela funciona, ela acende com a circulação da corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela só está presente no circuito quando o circuito é fechado. Aqui eu coloquei só uma contextualização, né, que a lâmpada incandescente não foi Thomas Edison que criou, mas ele comprou a ideia e surgiu lá em 1879, e hoje a lâmpada incandescente ela já é praticamente descontinuada. Nós temos uma parecida chamada lâmpada incandescente halogênia, mas hoje o que nós temos aí no mercado são lâmpadas LED devido à eficiência e o baixo consumo de energia elétrica. Então, para a gente poder só ilustrar novamente, né, o quadro das grandezas elétricas, e o nosso próximo estudo, para a gente poder dar andamento, nós vamos fazer cálculos que envolvem essas quatro grandezas elétricas, mas o nosso próximo estudo é sobre resistores. Então, vocês vão realizar para fazer uma entrega em meio digital, pode ser num Word, pode ser escrito à mão no caderno. Eu até recomendo que vocês façam escrito à mão no caderno essa pesquisa sobre resistores. O que é o resistor? É essa grandeza elétrica que nós vamos estudar. Resistência elétrica, um fenômeno físico de um componente elétrico. Nós vamos fazer o estudo de resistores para poder realizar cálculos com tensão, corrente e potência elétrica. Só para mostrar para vocês, resistor elétrico é um componente muito pequeno, ele é um componente eletroeletrônico. Isso aqui é o formato de um resistor, e vocês vão realizar essa seguinte pesquisa. Pelo que eu me lembro, na nossa aula presencial, na primeira aula, nós já lançamos essa pesquisa para vocês realizarem, mas devido a todas essas ocorrências que nós tivemos aí durante esse período, que as nossas aulas presenciais, elas tiveram estão passando, né, por essa fase de quarentena, essa pesquisa ela não foi entregue por vocês. Então, nós vamos retomar nossas aulas com a entrega dessa atividade. Vocês vão realizar uma pesquisa nos dizendo ali o que é um resistor elétrico. Uma pesquisa na internet mesmo, de qual material é constituído um resistor elétrico. Então, esse resistor elétrico é feito do quê? Qual que é a matéria-prima do resistor elétrico? Qual é a aplicação dos resistores? Por que a gente utiliza um resistor? E para que serve o código de cores do resistor? O código de cores do resistor é essa tabelinha aqui, pessoal. Vocês vão fazer essa pesquisa, realizar a entrega. Essa entrega eu vou informar para vocês para quando que é, mas provavelmente para sexta-feira. Vocês vão fazer a entrega dessa pesquisa para sexta-feira, dia 24 de abril. Dia 24 de abril, e vocês vão poder me enviar essa pesquisa, e podem me enviar essa pesquisa por meio digital, WhatsApp, ou lá no Discord, ou também no e-mail. Lá no grupo eu informo para vocês o e-mail, passo o meu endereço de e-mail para vocês me enviarem a atividade, ou também pode ser lá no Discord ou no WhatsApp. Como que vocês podem enviar essa atividade? Façam o registro no seu caderno à mão e tirem uma foto. Se você utilizar mais de uma folha, eu creio que vai dar em torno de uma folha e meia, 2 folhas, tire foto das 2 folhas, e uma foto que pegue bem o texto que você escreveu, coloque nome nas 2 folhas, ou nas 3, nas 4, você precisa conter o nome em todas as folhas que você me enviar. Tire essa foto, registre ela e me envie. Eu vou arquivar isso e vou atribuir uma nota para vocês. Ok? Então vamos retomar as nossas aulas com essa pesquisa aí sobre resistores, que os assuntos são esses aqui. Que é o resistor, para que serve o resistor, qual é a aplicação e de qual material é realizado. Envio lá também no grupo uma folhinha padrão que nós temos de atividade com esses itens aí. Joia, jovens, bom estudo, aguardo o envio. Qualquer dúvida, me envie lá um WhatsApp ou me chame no Discord. Grande abraço a todos.